Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. A nossa conversa hoje é sobre o segundo livro de Samuel. Uhum. Hoje a gente mergulha da história da ascensão e do reinado de Davi, um período assim fundamental para Israel, né? A gente vê a nação se consolidando depois de Saul, mas também tem as lutas pessoais de Davi e, olha, acima de tudo, a fidelidade de Deus ali sempre presente. E já começa com um momento forte, né? A morte de Saul e Jonatas. Como é que Davi recebe essa notícia? Porque assim, não tem festa, pelo contrário. É um luto genuíno, né? Aquele lamento do arco é muito tocante. É uma compaixão que impressiona até por Saul, que, bom, o perseguiu tanto. O que isso já diz pra gente sobre Davi logo de cara? Diz muito, né? Revela uma nobreza que caráter, uma sintonia com o que Deus via nele. E logo depois disso a gente já vê a promessa começando a andar. Davi, ungido rei lá em Hebron. Mas é importante notar, primeiro, só sobre Judá. Ah, então começa dividido. Exato. Isso cria uma tensão inicial porque o Isbosete, que era filho de Saul, ele acaba reinando sobre o restante de Israel. O reino começa, sim, dividido. Entendi, mas essa divisão não fica pra sempre, né? O livro mostra que a casa de Davi vai, tipo, ganhando força enquanto a de Saul vai enfraquecendo. Como é que acontece essa virada pra unificação? Pois é, não dura muito. Depois que o Isbosete morre, e essa morte vem de umas intrigas lá na própria casa de Saul, aí sim, as outras tribos de Israel olham para Davi, reconhecem a liderança dele e o ungem rei sobre toda a nação, lá mesmo em Hebron. A unidade finalmente chega. É um passo crucial. E falando em passo crucial, vem a conquista de Jerusalém, uma cidade que vira o coração do reino, né? Exatamente. E foi muito estratégico conquistar Jerusalém, que estava com os jebuseus. Era um lugar meio neutro, sabe? Entre as tribos do norte e do sul. Davi a transforma não só na capital política, mas no centro espiritual também, quando ele traz a Arca da Aliança para lá. Ah, a arca! Isso é muito significativo. Muito. É um ato de profunda importância teológica mesmo. Marca a presença de Deus ali, bem no centro do Reino Unido. E é em Jerusalém que acontece um dos momentos assim mais altos da Bíblia, eu acho. A aliança de Deus com Davi lá em 2 Samuel 7. Davi tem a ideia de construir um templo, mas Deus tem outros planos, né? Sim, e é um momento, olha, fascinante. Deus meio que inverte a coisa toda. Davi quer construir uma casa para Deus, um templo físico. Mas Deus responde dizendo que não, que ele é quem vai construir uma casa para Davi. Uma casa? Como assim? Uma dinastia. Uma descendência que vai durar para sempre. É uma promessa de graça, assim, absurda. Deus promete um trono eterno para a linhagem de Davi. E isso aponta diretamente para Jesus, para o Messias. A iniciativa é toda de Deus. Nossa, que promessa incrível! E pensar que, mesmo com tudo isso, a história de Davi tem uma queda tão feia. O pecado com Batseba e Urias. Esse é um ponto de virada muito triste na história. Mostra a nossa fragilidade, né? Mesmo um homem chamado segundo o coração de Deus, Davi cai em tentação, de pior, tenta encobrir um pecado com o outro ainda maior, que é o assassinato de Urias, um soldado leal. A Bíblia é muito honesta nisso. Não esconde as falhas dos seus heróis. E a forma como Deus lida com isso também é muito forte. Ele envia o profeta Natã com aquela parábola. Como Davi reage quando a ficha cai? A parábola é genial, né? Ela desarma Davi, ele fica indignado com a injustiça da história, sem nem sonhar que era ele o culpado. Aí Natã solta: "Tu és este homem." O impacto é imediato. Leva Davi a um quebrantamento, a um arrependimento profundo e sincero. O Salmo 51 é a expressão disso, né? Sim, o Salmo 51. Mas o arrependimento, por mais sincero que seja, ele traz o perdão de Deus, mas não apaga as consequências do ato, né? De jeito nenhum. O próprio Natan já tinha avisado. A espada não vai se afastar da sua casa. E as consequências são terríveis, muito dolorosas. A morte do filho que nasceu daquela união, depois a violência dentro da própria família, o caso de Amnon e Tamar, Nossa, muito pesado. e aí vem a vingança de Absalão e depois a rebelião do próprio Absalão contra Davi. O pecado realmente trouxe muita desordem, muita dor para dentro da casa de Davi. Essa rebelião de Absalão é outro momento baixo, né?
Davi tendo que fugir de Jerusalém, imagina a humilhação, ainda mais com aquele episódio de Simei amaldiçoando na estrada. Sim, é um período de muita humilhação. Davi está, de certa forma, colhendo o que plantou, mas a gente também vê uma submissão dele à vontade de Deus, mesmo na dificuldade. E a rebelião acaba com a derrota e a morte de Absalão. É uma vitória para o reino, mas para Davi, como pai, é uma perda devastadora. O lamento dele pelo filho é de partir o coração. E Davi volta para o trono, mas imagino que marcado por tudo isso, né? O livro vai se encaminhando para o final, contando outras coisas ainda. Exato. O final do livro traz outros episódios importantes. Tem aquela fome que veio por causa de uma aliança que Saul quebrou lá atrás, mostrando que as ações dos líderes têm consequências duradouras. Tem as últimas batalhas contra os gigantes filisteus. E tem o Cântico de Davi, que é lindo, celebrando a fidelidade de Deus, o livramento em toda a sua vida. São pinceladas que completam o quadro desse reinado tão complexo. E tem também a questão do censo no final, né? Aquilo parece um erro grave de Davi. Por quê? Foi sim. Ordenar aquele censo militar foi interpretado como um ato de orgulho, sabe? Uma falta de confiança em Deus. Como se a segurança de Israel dependesse do número de soldados, e não da proteção divina. E isso trouxe juízo, uma peste sobre o povo. Mas olha que interessante, mesmo nesse erro tem redenção. O arrependimento de Davi leva ele a comprar a era de um homem chamado Araúna para construir um altar e oferecer sacrifício. E aquele lugar, comprado por causa de um pecado e de um arrependimento, é exatamente onde Salomão, depois, vai construir o templo. Deus transforma até o erro em propósito. Então, resumindo, 2 Samuel nos apresenta essa figura tão rica e complexa que é Davi. Rei, guerreiro, poeta, adorador. O homem segundo o coração de Deus, sim, mas também um pecador, com falhas bem humanas. O livro todo ressalta a soberania de Deus, a sua imensa misericórdia, mas também as sérias consequências do pecado. Mostra o valor do arrependimento sincero e, acima de tudo, a fidelidade inabalável de Deus, a sua aliança, uma aliança que, no fim das contas, aponta para muito além de Davi, para nossa esperança maior no descendente prometido, o verdadeiro Rei e Eterno. Conhecemos assim o segundo livro de Samuel. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e juntos vamos firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.